Morre em São Paulo o cantor e compositor Antônio Marcos. Ele estava internado no Hospital Oswaldo Cruz e teve uma crise aguda de fígado. Há 32 anos, o cenário musical brasileiro perdia uma voz marcante e um poeta de alma sensível, Antônio Marcos. Ele conquistou o público com suas canções, carisma e presença magnética. Ele levou multidões à loucura com sua bela voz e porte de galã. Cantor e compositor de clássicos populares dos anos 70, fez Roberto Carlos vender milhares de discos com a música Como Vai Você. Ex-marido da cantora Vanusa e da atriz Débora Duarte, deixou uma legião de fãs perdidamente apaixonadas por ele. Antônio Marcos, pensamento da Silva, trilhou um caminho que o levou das lojas de calçados para os holofotes dos programas de rádio e televisão. De sua voz emocionante, nasceram sucessos como O Homem de Nazaré e Como Vai Você. Suas interpretações tocavam no coração e na alma de seus ouvintes. No entanto, a vida de Antônio Marcos também foi marcada por desafios. Ele enfrentou batalhas contra o alcoolismo e outras drogas, lutando contra seus demônios pessoais. Mesmo assim, sua arte continuou a ressoar e sua memória permanece viva na música brasileira. Antônio Marcos nasceu no dia 8 de novembro de 1945, em São Miguel Paulista, distrito da Zona Leste de São Paulo. É o segundo dos 8 filhos do alfaiate e vendedor de livros Vicente e de Dona Eunice, que faleceu em 2019 aos 99 anos, costureira, poetisa e compositora. Antônio Marcos começou a trabalhar cedo para ajudar sua família. Foi office boy do Banco Ítalo Brasileiro e balconista de uma loja de sapatos. Desde pequeno, cantava nas formaturas da escola. Sabia de cor as canções de Bob Nelson, conhecido como o Vaqueiro Alegre, que foi pioneiro da música country no Brasil. Bob Nelson também era ídolo de Roberto Carlos. Antônio Marcos matava aulas para ir ao cinema, compor poesias e tocar violão na casa dos amigos. Sempre chamou a atenção por seu belo porte e carisma. Começou a fazer pequenas participações em programas da TV Tupi. Sua voz afinada e única garantiu-lhe uma vaga no coral Golden Gate, dirigido por Georges Henry, e uma participação no programa de rádio de Albertino Nobre, onde foi nomeado a Voz de Ouro de São Miguel. Em 1965, junta-se a mais 3 rapazes e montam o quarteto Os Iguais. A banda ganha notoriedade com a música A Partida, mas Antônio Marcos decide partir para a carreira solo e 2 anos depois lança seu primeiro compacto com 2 músicas, A História de Quem Amou uma Flor e Perdi Você. O disco não fez muito sucesso, mas aquela voz sobressaiu. O cantor logo conseguiu gravar seu segundo compacto e estourar nas paradas com a música Tenho um Amor Melhor que o Seu, de autoria de Roberto Carlos. A música toca em todas as rádios e Antônio Marcos torna-se coqueluche nacional. O homem ideal das mocinhas românticas da época, medindo 1,82 m, cabelos lisos, robusto e dono de uma voz de ouro. Os tempos de vacas magras vão ficando para trás. Na estante de casa já acumula prêmios, como o Roquete Pinto e o Chico Viola, de 1969, e compra seu primeiro carro, um Corcel luxo, e embala um romance com uma das estrelas da Jovem Guarda, o Queijinho de Minas Martinha. Antônio Marcos foi o grande amor da minha vida. Ficamos 2 anos juntos como num conto de fadas. Na minha casa tinha uma parede, como se fosse uma cortina, com seus poemas. Só que ele queria juntar e eu queria casar. Lembra a cantora e compositora que teve sua música Sou Eu gravada no primeiro disco do cantor. Em 1969, com 21 anos, Antônio Marcos dá uma guinada durante o 4º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, quando ganha o prêmio de melhor intérprete. Ao ver Vanusa, que levou o 3º lugar do festival cantando Comunicação, se encanta e entrega uma flor a ela. Os dois já haviam se encontrado meses antes rapidamente no escritório da gravadora RCA Victor. Nos vimos e o ar parou. Ele me deu um disco e, em casa,
Quando ouvi aquela tremenda voz, eu me apaixonei na hora, lembra a cantora, que naquele mesmo dia terminou o namoro com o cantor Fábio. E, após o Festival da Record, alguns cantores foram comemorar na casa de Antônio Marcos. Edith, na época assessora de Roberto Carlos, deu um jeito de Vanusa pegar uma carona com o cantor. Na casa dele, pura festa, todos cantando e bebendo em volta da piscina. Até que Vanusa consegue um maiô emprestado, mergulha na piscina e deixa todos os convidados surpresos com suas habilidades de nadadora. Saí tremendo de frio e fui para um quarto, na edícula. Tirei o maiô, fiquei nua e entrei embaixo da coberta. De repente, sinto alguém entrando. Sabia que era ele. Fizemos amor na cama da empregada, confessou Vanusa. Desde então, os dois passaram a morar juntos, mesmo não sendo casados oficialmente, como exigia os padrões rígidos da época. Isso porque os artistas, naquele tempo, não podiam se casar para alimentar os sonhos dos fãs. Então, Vanusa ficou grávida e passou a ser xingada nas ruas pelas tietes de Antônio Marcos. Em uma apresentação do cantor em Quem Tem Medo da Verdade, o casal foi tão massacrado que Vanusa, assistindo ao programa sozinha em casa, passou mal e acabou perdendo o bebê aos 5 meses de gravidez. Com o sofrimento da cantora, as fãs se sensibilizaram e a imprensa passou a chamá-los de Casal 20. No mesmo ano, Antônio Marcos emplacou nas rádios a música Menina de Tranças e, na televisão, como galã da telenovela Toninho on the Rocks, novela exibida em horário nobre na TV Tupi e que também tinha Raul Cortez e Marilu Martinelli no elenco. A mocinha da novela era sua futura esposa, Débora Duarte. Em uma tarde, um silêncio constrangedor tomou conta dos estúdios da Tupi, no Sumaré, onde gravavam a novela. Vanusa passou por lá para fazer uma surpresa para Antônio Marcos e o flagrou, na cama do cenário, dando um beijo em Débora. Ele justificou que era o ensaio de uma cena, mas a desculpa não colou. A cantora, novamente grávida, disse-lhe que estava tudo acabado e sumiu pelos corredores da emissora. Foi para a casa da mãe. Inconformado, Antônio Marcos ligava para ela de hora em hora, mandou flores e a presenteou com um anel de brilhante. Até que a cantora o aceitou de volta. Depois de seu enorme sucesso na TV, Antônio Marcos estreia no cinema com o longa-metragem Pais Quadrados, Filhos Avançados, dirigido por J.B. Tanco. Ele chegou atrasado à pré-estreia, no antigo Cine Regina, no centro de São Paulo. Depois do filme, nem falou, nem subiu no palco. Estava indisposto, conta Maurício Cus, repórter especializado em cinema nacional e organizador de festas no estilo das festas em Hollywood. A indisposição era em decorrência de umas doses a mais. Ele bebia muito e não comia. Seu café da manhã era uísque, comentou Vanusa em uma entrevista. O cantor chegou a bater o carro várias vezes por dirigir alcoolizado. Certa vez, teve perda total de uma Ferrari, mas como estava no auge da carreira, em 15 dias já tinha outra Ferrari na garagem. Antônio Marcos ganhava malas de dinheiro com seus shows, mas também gastava muito. Chegou a dar seu carro para um taxista bêbado que lamuriava em um bar. Aliás, não era raro o cantor fazer essas doações. Costumava comprar comida em restaurantes nobres para dar a mendigos e dividia o que tinha na carteira, se um amigo estivesse sem dinheiro nenhum. Atitudes de um homem generoso, lamentavelmente consumido pelo alcoolismo. Eu perguntava por que ele bebia tanto e ele respondia: "Não sou deste planeta. O mundo é muito cruel e desigual", lembra Vanusa. Saía sem avisar seu paradeiro e chegava a virar noites. Certa vez, chegou a sumir por 4 dias. Devido aos sumiços, sua mulher chegou a ter de substituí-lo em 2 shows. "Nunca fui tão vaiada. Foi tão traumático quanto o vídeo do hino nacional no YouTube." Refere-se a uma interpretação polêmica que a cantora fez em março de 2009 e virou meme na internet. Compara Vanusa, que acabou se separando do cantor no começo de 1975. Em abril do ano seguinte, uma manchete chega às bancas de todo o Brasil. Confirmado,
Romance de Débora Duarte e Antônio Marcos. A atriz, segundo o cantor dizia para os amigos, apresentara a ele um novo mundo, que se refletiu em seu novo visual. Cortou o cabelo, passou a usar franja e bigode. Meses depois, o casal mostrou sua residência, no Morumbi, na capa de um especial da revista Amiga. Os ídolos da TV e suas casas fabulosas. A mansão tinha piscina, campo de futebol, veludo nos sofás e um bar de aço escovado. E, em julho de 1977, tiveram a primeira filha, que futuramente se tornaria a aclamada atriz Paloma Duarte. Aos 39 anos, Antônio Marcos conheceu sua terceira mulher no aeroporto de Natal, a modelo Rose, que era quase 20 anos mais nova que ele. Dessa união nasceu um menino, Pablo Marcos, que levou este nome em homenagem ao poeta Pablo Neruda, um dos favoritos do cantor. Pai novamente, o cantor estava em um mau momento. Sua carreira já não era a mesma. Ele não era mais convidado para fazer novelas e suas músicas não eram mais tocadas com tanta frequência nas rádios. Até que uma nova parceria com o compositor e produtor Antônio Luiz deu-lhe novo ânimo. Antônio Marcos se aproximou do autor de Tic Tic Nervoso, um hit dos anos 80, nos bastidores do programa do Bolinha. As pessoas davam drogas para ele, mas não davam mantimento. Cheguei a fazer ligações anônimas ameaçando mandar a polícia atrás delas, conta Antônio Luiz, que, em 1985, compôs com Antônio Marcos 12 músicas para a peça Zé Criança, onde Paloma Duarte, com apenas 8 anos, atuou com o pai no Teatro Nelson Rodrigues, em Guarulhos. E, em 1987, Luiz foi parceiro em 4 canções de O Anjo de Cada Um, o último disco de músicas inéditas que o cantor lançou. Internações em clínicas de desintoxicação passaram a fazer parte da rotina de Antônio Marcos depois que ele resolveu, enfim, travar uma luta contra o álcool e as drogas. Nesse período, percebi como a bebida transforma a gente. Você bebe, cheira tóxico e pensa que seu poder de criação está mais aguçado. Tudo palhaçada. Reconheceu o cantor em uma entrevista à revista Contigo. Mas o declínio era evidente. Ele não conseguiu largar a bebida e acabou tendo que se mudar para Mairiporã. Nesse período, Antônio Marcos teve até dificuldades financeiras para comer. Para socorrer o ex-marido, Vanusa, que já estava casada com o diretor Augusto César Vanucci, na época poderoso na TV Bandeirantes, pediu ao marido para promover um show na emissora para arrecadar dinheiro para Antônio Marcos. Mas com uma condição, que o cantor se internasse para ficar sóbrio. 3 meses depois, em junho de 1987, ele saiu da clínica para o Teatro Zácaro, onde aconteceria o especial. Mas, no caminho, deu um jeito de tomar um porre e chegou bêbado aos bastidores. Vanusa trancou o cantor no camarim até a hora dele entrar em cena. Antônio Marcos implorava por um copo e ela deu-lhe um pouco de uísque. O show acabou sendo um sucesso, mas o cantor não apareceu ao jantar. Em 1991, depois de uma série de internações por problemas no fígado, ele ainda fez uma temporada de shows na extinta Casa Noturna Paulistana, inverno e verão. Mesmo convivendo com problemas no fígado, ele pretendia relançar sua carreira em grande estilo, cantando uma versão de Imagine, de John Lennon. No entanto, a viúva do ex-Beatle, Yoko Ono, vetou a iniciativa. E, além disso, a gravadora com a qual o cantor assinou o contrato foi à falência. Antônio Marcos morreu em 5 de abril de 1992, com apenas 46 anos, vítima de insuficiência hepática em decorrência do alcoolismo. Seu corpo foi enterrado no cemitério Parque dos Girassóis. Uma última curiosidade. Vanusa morreu no dia 8 de novembro de 2020, exatamente a data de nascimento de Antônio Marcos. O amor é impossível. Hoje, aniversário do meu pai, Antônio Marcos. Ele veio buscar minha mãe para viverem juntos na eternidade. A vida é arte, escreveu Aretha Marcos nas redes sociais. Após a morte do cantor, um exame de DNA comprovou a paternidade de mais um menino, Manuel Marcos,
que passou a ser o primogênito. E assim se encerra a trajetória deste romântico incorrigível, deixando 5 filhos, 4 ex-mulheres, 14 discos e centenas de músicas. Em São Miguel Paulista foi fundada a Casa de Cultura Antônio Marcos São Miguel. Em 2006, sua filha lançou o CD e DVD Aretha Marcos ao Vivo, homenagem aos 60 anos de Antônio Marcos. Eu entrei numa loja de discos e dei de cara com o disco do meu pai. Aí eu falei, nossa, pai, que coisa linda você se mostrar pra mim. Um beijo, obrigada. E saí. Meu hotel estava distante, então eu fiz sinal para um táxi e eu entrei no táxi. Aí, no momento em que eu estava entrando, eu percebi que o taxista fez um movimento para desligar o rádio. E eu estava naquela tristeza, tudo. Aí, depois de alguns minutos dentro do táxi, eu pensei, vamos parar com isso, Aretha, para, né? Vamos compartilhar a vida, vamos trocar. Então eu virei pro taxista e falei, querido, você desligou o rádio, eu gosto muito de música. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas o que eu tô ouvindo você não vai gostar, não é do seu tempo. Eu falei, olha, eu gosto muito de música de todo o tempo, assim, vou gostar sim, pode ligar. Ele falou, bom, então eu vou te mostrar uma coisa assim que pra mim é raridade, pra mim é a coisa mais linda que eu tenho na minha vida, que é esse cara que entrou no meu táxi e falou, tem toca-fita aí? Eu falei, tem. Aí ele colocou e eu tive o prazer de ter esse material e eu vou te mostrar. Quando ele colocou a fita, era o meu pai cantando no ensaio. E, independente de vocês acreditarem ou não, é a minha verdade. Naquele momento, o táxi ficou com uma cor diferente, iluminou tudo e eu chorei compulsivamente. O taxista ficou apavorado. Eu lembro perfeitamente de olhá-lo pelo retrovisor, ele estava com um capzinho, um óculos. Ele falou, nossa senhora, o que está acontecendo? Eu falei, querido, segue, eu só preciso chorar. Nós paramos na frente do hotel, ali na Bela Sintra, e eu virei para ele e falei, olha, meu nome é Aretha e eu sou filha do Antônio Marcos. Então, eu saí do táxi, ele saiu também, a gente se abraçou. Acredito que o manobrista do hotel tinha ficado passado com aquilo, a gente se abraçou. E ele entrou de volta no táxi, pegou a fita e falou assim, toma pra você. Eu falei, não, esse é um presente do meu pai pra você. E a canção que estava tocando naquele momento, quando ele ligou, era essa. Você pediu e eu já vou daqui. Nem espero pra dizer adeus, escondendo sempre os olhos meus, chorando eu vou